Recebam a paz do Senhor Jesus nesse dia, nesse instante. Eu quero te convidar a uma reflexão da parte da palavra do Senhor para essa tua semana. Em Salmos 97 e o verso 12 diz: Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Alguns têm feito ou extraído a sua alegria de festas, e festas regadas a álcool, drogas, prostituição, mentiras, exibicionismo de vaidades, de conquistas humanas. Outros, a sua alegria provém dos bens que possuem, um acúmulo de riqueza. Outros se alegram pelo acúmulo de inteligência. Outros, na sua aparência, nas roupas em que usam. Alguns dos nossos irmãos em Cristo se alegram pelo cargo que têm, título que exibem, que possuem, na igreja que congregam, no dom da oratória ou no dom da afinação que possuem em suas vozes. Outros nas bênçãos que Deus tem mandado para suprir a sua necessidade, e às vezes da prosperidade que já passa do suprimento de necessidades. Mas muitas vezes, quando as bênçãos que nós aguardamos de Deus não chegam ou chegam de uma forma que a gente não esperava, a gente se abala. Quando aquilo em que nós nos apoiamos e retiramos ou fazemos dela a nossa alegria não é executada de uma forma que nos apraz, a gente se desanima. Quando a gente acha, baseado nos nossos dons, que vamos convencer alguém, e esse convencimento a usar os nossos dons não acontece, nosso ânimo se esvai. Mas eu te convido a refletir isso. Onde está a sua alegria? Em coisas, bens materiais, em pessoas humanas. Alguns se alegram na figura do pai, da mãe, do filho, da esposa, dos amigos. Mas em quem ou em que está a tua alegria? Eu sou de uma época em que a igreja ia para o culto com duas coisas que eram de lei. A primeira era a Bíblia e a segunda era um lenço. A Bíblia porque é nossa arma, é indispensável. E o lenço porque sempre havia um quebrantamento na igreja. Porque quando a alma incendeia, quando o Espírito é tocado, o nosso coração, a nossa incredulidade se derrete. E a gente pode ver ela vertida em lágrimas. E bastava isso acontecer quando alguém mencionava na igreja, no púlpito, e falava: Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Jesus está vivo e está aqui em nosso meio. O seu nome está escrito no livro da vida. E isso era motivo suficiente para um crente, um cristão, se derramar na presença de Deus. Porque ele sabia que a morte e ressurreição do Senhor, e ele está presente naquele culto, nosso nome está no livro da vida, é um sinal de que são coisas que não provêm de nós, mas provém dele, é a graça dele. E isso já é o suficiente para o justo, para um cristão se alegrar na pessoa do Senhor. Porque Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Aquele que, como o apóstolo João disse no seu capítulo 1 do Evangelho, que ele era o Verbo, ou em outras traduções que eu mais gosto, ele era a Palavra.
E a palavra era Deus, estava com Deus e se fez carne. Ele está vivo, Ele reina. Não precisamos de motivos maiores para nos alegrarmos como cristãos, como crentes que somos, do que pelo simples fato dele existir. Ele é. Quando ele se manifestou a Moisés no deserto, no meio da sarça ardente, ele diz: eu sou o que sou. Ele é o único que é. E somente isso, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, a pessoa do nosso Deus, é o motivo da nossa alegria, é o motivo de nós nos alegrarmos. O profeta Abacuque, no seu livro, ele começa o capítulo de número 1, questionando Deus de várias formas, como qualquer ser humano, como qualquer servo de Cristo, sempre faz uma hora ou outra da sua vida. E Deus lhe responde todos os seus questionamentos, não da forma que ele gostaria, mas Deus lhe respondeu. E o mais lindo é que ele termina o seu livro, o livro de Abacuque, dizendo que todavia ele se alegraria no Deus da sua salvação. Pudesse faltar tudo, o fruto da vide, o fruto da oliveira, as ovelhas serem arrebatadas do curral, as vacas serem tomadas, não importa, a alegria dele agora tinha nome, era o Senhor. Jó é um grande exemplo disso. Não precisamos de outro motivo para nos alegrarmos do que Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, o seu sangue nos lavou, nos redimiu, e com o seu sangue foi escrito o nosso nome no livro da vida, e ele ressuscitou. O túmulo, o sepulcro não pôde resistir o dono da vida, porque ele é a própria vida. Ele é aquele que nos deu vida e vida em abundância, e mesmo que alguém que crê em Jesus esteja morto, ainda morto viverá, porque a pessoa de Jesus é o Senhor, o nome do motivo da nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E o salmista também diz: o Senhor é a minha força. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. A pessoa majestosa de Deus é o motivo do crente se alegrar, mesmo quando tudo lhe falta ou quando tudo lhe está em abundância. Não lhe importa. Alguns têm invertido a ordem. Jesus, certa feita, vendo os seus discípulos temerosos sobre o que haveriam de comer, de beber, de vestir, como seria a sua vida, Jesus lhe diz: por que vocês estão assim, com essa ansiedade, essa incredulidade? Observem os pássaros, não trabalham, não semeiam, mas Deus, o Pai, cuida deles. Olhem os lírios, as flores do campo, também não trabalham, mas nem Salomão, com toda a sua riqueza, pôde se vestir como algum deles. Imagine vocês, seu Pai não cuidará de vocês enquanto vocês cuidam da vontade, de fazer a vontade do meu Pai. Aí vem o célebre versículo que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou em algumas versões, e estas coisas, este cuidado do Pai, vos serão acrescentadas. Mas foi invertido. Primeiro a gente busca essas demais coisas, estas coisas humanas, esse suprimento das nossas necessidades, para depois a gente sim se interessar em buscar o reino e a sua justiça. Invertemos a ordem. O que nos importa primeiro é o Senhor, é o seu reino, é a sua justiça, é a sua palavra. O que ele é já nos é suficiente. E depois, vindo ou não, recebendo ou não, nos alegraremos no Deus da nossa salvação.
porque Ele é fiel. Ele é melhor do que tudo. Ele é maior que tudo. Quanto tempo você faz aí na sua vida, na sua história, que você não para meditar sobre a pessoa majestosa, maravilhosa de Jesus? Ele é maravilhoso, Ele nunca te abandonou. Mesmo no meio das suas crises, das suas dores, das suas falhas, dos seus pecados, Ele não te abandonou. Ele cuida de você. Ele não te abandona. E Ele é suficiente. Ele é melhor do que tudo. A presença de Jesus vale mais do que qualquer outro 1000 lugares humanos. Queira essa presença. Queira esse Senhor, essa pessoa que é Jesus, o Espírito Santo, o Pai, na sua vida, de hoje para sempre. Medite comigo essa semana. De onde ou em onde nós temos nos alegrado mais? Em Deus ou nas demais coisas? Nas bênçãos que Ele nos dá ou nas alegrias mundanas que nós encontramos? Faça do Senhor a sua alegria e você verá que a sua vida será diferente. A paz que excede todo entendimento inundará a sua existência. E mesmo em momentos de calamidade, de angústia, de caos, de destruição, onde pessoas vão olhar e falar assim, como que ele está de pé? Como que ele ainda consegue esboçar alguma reação? Como ele consegue estar alegre? Você saberá a razão, porque a paz que excede todo entendimento habitará dentro de você. E essa paz tem nome, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Porque quando fazemos dele o nosso refúgio e fortaleza, ele se torna o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a gente não teme, a gente não se abala, porque a gente está com Ele. E a nossa alegria provém dele, e é Ele o próprio, a própria alegria da nossa vida. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua semana e a tua história. Que a vontade de Deus seja executada sobre a tua vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus vos abençoe, Fica aqui um abraço do vosso irmão em Cristo e servo de vocês, Fagnani Rodrigues. Amém? Um abraço.